Seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do Sabrina Cash Desperte Sua Leoa. Esse lugar em que você se sente em casa, em que você tem a oportunidade de acompanhar a jornada. E eu costumo dizer, o maior ativo que a gente tem, que é a história da gente, de mulheres extraordinárias leoas, cada um do seu jeito, do seu modo. E hoje o episódio está especialíssimo. Pegue papel, pegue caneta, pegue um cafezinho, porque o assunto vai render. Eu tô aqui com uma mulher incrível. Seja bem-vinda, Carol! Obrigada, Sá, um prazer estar aqui, uma honra. Muito bom. É uma honra para mim. Eu costumo dizer que é difícil a gente fazer apresentações, mas eu gosto sempre de começar, ainda que de forma breve, com a apresentação da jornada profissional. Eu tô aqui com uma. Eu tive a honra de conhecê-la, uma empresária, que eu digo ela é multissetorial. Ela tem empresas em diversos segmentos, mas eu quero destacar e já deixar uma salva de palmas a empresa de desenvolvimento humano. Gente, capital humano é tudo de mais extraordinário que a gente tem nessa vida. E além dessa estrutura, essa usina, eu vejo, é como se o Espírito Santo me trouxesse uma usina de desenvolvimento humano. Ela é mentora, uma mentora que tem sua metodologia própria, eu também já quero deixar isso claro, para terapeutas, gente, terapeutas que precisam de um link, ela funciona como um link de sabedoria para as terapeutas terem a abordagem correta e auxiliar empresas que precisam de forma urgente. Eu diria que já nem é tendência teu trabalho, é uma pendência para que as empresas possam lidar com a saúde mental desse capital humano, que é o que faz, eu diria, o Brasil e o mundo funcionar. Exatamente. Faz Saúde. sentido? Faz total sentido. A saúde mental chegou no momento agora que a gente não tem mais como não olhar, nem como desver, né? Essa epidemia que está acontecendo. Então a gente precisa olhar para isso. Cada vez mais as empresas estão nos pedindo para olhar para isso. O governo atualizou uma norma que faz com que a gente tenha que olhar para isso a partir de um CLT. Tu já precisa olhar para isso, né? E estar dentro da regulamentação para poder seguir atuando sem ser notificado. Então, mais do que nunca, uma oportunidade para quem ainda não estava olhando, agora vai ter que olhar. Uau! Cá, eu tô olhando para baixo porque eu vou aprendendo com vocês, eu vou anotando porque eu estou aqui para aprender. Eu acho que quanto mais a gente aprende, mais a gente se sente viva. Você, essa grande mulher, essa grande profissional, mas muitas mulheres, e você também lida com elas nessa condição de mentora, de empresária, gostam muito de saber como é que a gente começou. Quando tudo era mato. A Carol, ela sonhava o quê? Ela pensava em quê? O que que você desejava fazer da vida? Como é que tudo começou dentro dessa esfera profissional? Tá. Quando eu terminei o terceirão, né, os meus pais já tinham uma empresa familiar na área médica, de Uau, produtos médicos. E eu sempre fui, nós somos em três irmãos em casa, mas eu sempre fui a filha que quis tocar o negócio da família. Eu queria trabalhar com eles. Os outros dois não queriam de jeito nenhum. E aí eu fui, comecei na empresa com eles. é, Primeiro eu comecei como office girl, eu digo, eu nunca comecei como a filha do dono, muito pelo contrário, né? Eu eu acho isso passei, incrível. exato, eu passei por todos os setores da empresa. Depois fui trabalhar com cadastro, depois fui para o financeiro, fui aprender a fazer nota fiscal, entender de imposto. E aí depois fui para o comercial, que foi onde eu encontrei a grande paixão da minha vida. Trabalhar com vendas é algo que me brilha os olhos. Eu sempre digo, podem me tirar tudo, que se eu tiver que ir vender qualquer coisa na praia, eu vou vender e vai dar certo e eu vou fazer acontecer. E fui trabalhar com eles, a empresa foi crescendo, né? Nesse meio do caminho eu tive um grande embate ali com meu pai, porque ele era o diretor comercial e aos poucos as nossas ideias foram batendo de frente, porque éramos Um diferentes, choque de, de de gerações, de gerações. gerações mesmo. Inclusive eu tenho um livro que eu sou coautora que eu trago isso falando dos choques entre as gerações, né? E quanto isso impacta também na saúde mental. E Uau, que poderoso isso. vivemos momentos desafiadores, mas importante para nós dois, para nós como família e tudo mais. E aí, durante 22 anos, eu trabalhei nessa empresa. Uma jornada. E os últimos 10 anos dela, eu toquei ela sozinha com o meu irmão, que aí foi capturado pelo meu pai para vir me ajudar nessa jornada, porque ele e a minha mãe já tinham aí se afastado e tocado outros projetos da vida deles. Depois que eu tive meu primeiro filho, o Henrique, em 2016,
logicamente, a minha vida mudou, né? Eu sempre brinco que quando a gente casa, a gente muda de fase, e quando nasce o filho, a gente muda de jogo. Uau! E Pega aí, essa! e aí, a minha vida, minha rotina era muito insana, muito, né? Minha empresa atendia Brasil todo, mas eu levava os médicos para muitos lugares para fora do Brasil para fazer treinamento. Então, eu estava sempre fora de casa, eu nunca estava em casa. E aquilo começou, de certa forma, a me incomodar, uma inquietação, né? Nasce a mãe, nasce a culpa, e eu queria estar mais presente com ele e não tinha como. E comecei a pensar na possibilidade de fazer uma transição de carreira. A Só partir da a maternidade. partir da maternidade. Isso só eu, sem pensar em algo da empresa. Até que Deus é muito maravilhoso. Em 2018 para 19, eu vivi um grande processo interno de autoconhecimento e pedi para Deus, me mostra algum caminho, se eu só tenho que sair ou se algo pode acontecer para que seja mais fácil. Porque não é fácil. Não é fácil. São 22 anos, é uma história Exato. familiar. Uma das primeiras coisas que eu peguei quando você falou foi: eu tenho os meus irmãos, mas eu fui aquela que escolhi seguir o caminho dos meus pais. Isso é poderoso, mas ao mesmo tempo não deixa de trazer uma responsabilidade gigante para você. Muito. E aí, no meu caso, que era diretora comercial da empresa ali, que estava à frente da empresa, né? A empresa se confundia com a minha vida. Os meus pais viviam do dinheiro que a empresa fazia. Então, eu não podia tomar uma decisão porque eu poderia afetar a vida deles. Uau. Então, não era uma decisão simples de vou tomar a decisão e sigam a vida que eu vou seguir a minha, né? Tinham muitas outras coisas envolvidas. Então, eu tinha na minha cabeça, eu tinha feito um plano para me preparar para essa transição, deixar eles confortáveis, mas pedir para Deus, Deus, me traz se vai ter alguma possibilidade. E nesse meio do caminho, surgiu a possibilidade da empresa passar por um valuation e ir a mercado. E assim foi feito e a gente Uau. fez. E na época foi muito engraçado porque a empresa que intermediou, a minha empresa foi vendida, daí eu que fiz essa intermediação da venda, mas na época que a gente começou a passar pelo processo da venda da empresa, essa empresa que fazia a intermediação falou: Ó, o fundo de investimento que compra empresas do tipo da tua só compra empresas que faturam acima de 70 milhões. E não era o meu caso. Eu faturava 40 e poucos na época. E mas eles querem conversar contigo. Então, assim, eu sempre acredito que teve a mão de Deus do processo do começo ao final. Isso foi 2019 já, tá? E Eu aí, adoro essa quebra do padrão, né? Não é, é a empresa que se encaixa, exato. mas E aí a gente começou, fiz milhares de reuniões e eu já tinha meio que largado mão. Eu falei, meu, isso aí não vai dar certo, né? Muita confusão, esses caras querem uma coisa impossível. Vou seguir a vida e vou trabalhar mais 5 anos. Na minha cabeça eu ia trabalhar mais 5 anos com aquilo. E aí eu faço a transição e deixo os meus pais tranquilos e tá tudo certo. Fechou, vamos embora. Nisso, tô aqui em São Paulo, num evento que tinha todo ano, em abril, lá no Maxud Plaza da área médica. da área médica. Estou aqui no evento e aí me ligam do fundo desse fundo, o Pátria, que é o maior fundo de investimentos da América Latina. Eles me ligaram e falaram: será que tu pode vir aqui para uma reunião? Porque a gente está com o nosso CEO, ele não era brasileiro, e ele queria te conhecer e tal. Eu falei: ah, vou, né? Vou. Não, mas fui assim, sem nenhuma intenção, eu fui sem nada. Eu digo, eu vendi, quem vendeu minha empresa foi Deus, porque eu fui sem nada, eu não tinha um pendrive na mão, não tinha Uma nada. Não tinha apresentação, nada, media porque eu kit. não tinha vindo para isso, então eu não tinha nada. E aí eu cheguei, né, na reunião ali na Faria Lima, chiquérrimo, prédio chiquérrimo, tudo chiquérrimo, falei, bom, gente, é isso aí, né? Vendedor é vendedor, né? E Uma aí vez vendedora, sempre vendedora. cheguei na sala, tô pensando, vai estar eu, mais 4 pessoas, tinham umas 20 pessoas. Das 20 pessoas, 17 eram homens e tinham 3 mulheres contando comigo, né? E era um almoço à francesa, chiquérrimo. E aí sentou o CEO na minha frente e falou: então, Carol, me conta da tua empresa. Eu falei: bom, é isso aí, vamos lá, vou contar. Falei: ó, não tenho pendrive, não trouxe nada, eu não trouxe computador, eu tô num evento. Ele: não quero te escutar. E aí nisso eu fui contando o que era a história da minha vida, né? Então eu não tive que fazer muita força para contar o que tinha me movido, o quanto eu amava o meu trabalho, mas que eu tinha novas perspectivas de outras coisas ali. E de alguma forma, em algum momento, eu devo ter tocado ele com alguma fala minha que até hoje eu não sei exatamente qual foi. O importante é Que que tocou, né? exato, que quando a gente terminou a reunião, ele levantou e falou: "Posso te dar um abraço?" E depois você vendi a empresa. Na hora que me caiu a ficha, falei: "Vendi a empresa." Eu falei: "Claro que pode." Selando, o abraço selando. Exato. E aí
seguiu ali, a semana seguinte nos ligaram, contrataram uma auditoria que custou 1 milhão e pouco que eles pagaram para poder fazer a auditoria da empresa. Todo o processo de formalização. Exatamente. E aí, daquele momento para frente, a gente tinha certeza que estava tudo certo. Só que veio a pandemia. Ai, gente. Para ficar Essa emocionante, a gente ia pandemia. assinar em março, e aí a pandemia veio em março também. E aí o que eles fizeram? Eles estavam comprando várias empresas nessa época. Só que muitas empresas trabalhavam alavancadas, e não era nosso caso, ainda bem, uma administração muito justinha, muito certinha ali. E aí a gente seguiu firme, forte, né? Foi uma época desafiadora, mas como a gente trabalhava com produto médico, a gente também teve muitas oportunidades. Foram encontrando os espaços vazios. Exatamente. E assim, a gente não parou em nenhum momento, a gente pensou em desistir e a gente seguiu em reunião com eles, e eu acho que eles viram isso na gente, né? Pô, eles aqui tá um caos, um monte de gente com medo, um monte de gente se encolhendo e a empresa indo para cima, indo atrás dos testes, indo falar. Ninguém da minha equipe ficou em casa, né? Do pessoal que trabalhava na rua atendendo as cirurgias, seguiu todo mundo, claro, dentro dos melhores cuidados para poder atender, mas seguimos atendendo os clientes. E eu acho que isso também trouxe mais credibilidade para a gente. E aí, em outubro, a gente assinou a venda da empresa. Uau! Uma salva de palmas aí de casa. Foi um momento. Nos bastidores também uma salva de palmas. Foi um momento muito especial da minha vida. Eu digo que aquela assinatura de contrato, a gente tem Significou muito. a gente tem uma foto na mesa, assim, meu irmão, meu pai, eu e minha mãe. E eu digo que aquele dia eu ganhei de volta o meu irmão, meu pai e minha mãe. Uau! Eu deixei de ter sócios para ter a minha família de volta. E isso é muito significativo para mim, assim, me emociona, porque realmente eu acho né, o Brasil é um dos países no mundo que tem mais empresas familiares. Então, assim, são muitos desafios que as pessoas passam, né? E poder ter dado esse passo e trazer essa tranquilidade financeira para eles o resto da vida mudou minha vida completamente. E aí eu tinha um contrato que Tua forma de enxergar o mundo, inclusive? totalmente. Tudo. E aí, quando eu vendi a empresa, o combinado com eles era: tu tem que ficar pelo menos 2 anos com a gente aqui, né, para passar teu conhecimento e tudo mais. Mas eu já estava exausta, obviamente, que eu estava lá desde 2018, já, né, querendo sair do negócio. Já no teu limite, né? Exatamente. Já tinha expandido a consciência? Total, total. Já vem no caminho do autoconhecimento desde 2012, mas assim, depois que o Henrique nasceu, é um salto quântico depois que o filho nasce, né? Sim. E aí eu pensei, tá, tudo bem, vou ficar esses 2 anos, depois eu toco para fazer outra coisa. A empresa que nos comprou estava embaixo desse fundo, é uma empresa gigantesca, é uma das maiores do Brasil. Tinha o selo GPTW. A gente, na época, a minha empresa tinha 50 e poucos funcionários. Fui para uma empresa de 3 mil colaboradores. Então, tinha o selo de melhor lugar para se trabalhar e era uma insanidade. Foi nesse dia, foi quando começou a integração que eles falam, né? Que eu falei, quando eu sair daqui, eu vou trabalhar com desenvolvimento humano. Sério? Que Porque fantástico. não faz sentido uma empresa ter um selo desse e todo mundo tá medicado com tarja preta Boa. e todo mundo estressado e louco e as pessoas pediam para sair já quando estavam, nem se falava tanto em burnout como se fala hoje, né? Eu falei, não é possível que as pessoas achem isso normal. E pensei, como é que eu vou aguentar 2 anos aqui? E aí, meu brother, Jesus Cristo, de novo maravilhoso na minha vida, do nada, porque eu não tinha nenhuma intenção que isso acontecesse mesmo. Eu fiquei grávida da Alice. Nesse processo. Eu assinei a venda da empresa em outubro. No final de novembro, eu descobri que eu estava grávida, mas assim, era impossível porque eu seguia viajando. Eu tinha viajado para Salvador e voltei com uma gripe que acharam que era Covid, daí tinha aquele protocolo que tu tomava azitromicina, mas não sei o quê. Eu tomei todos os remédios e aí comecei a me sentir um pouco mal. E a minha médica falou: não, impossível, tu não tem como estar grávida. A gente acabou de trocar o DIU, não tem como estar grávida. Aí, mas vamos fazer o teste. Fiz o teste, estava gravidicíssima, assim. Não era só grávida, né? Tava muito grávida. E aí, imagina, eu tinha 40, ia fazer 41. Tava com 40 para fazer 41. E eu pensei, não, beleza, mas quando eu tive o Henrique, eu trabalhei até uma semana antes dele nascer, gravidez não é doença, vamos tocar o baile, tá tudo certo. Mas naquele ambiente insano, era um ambiente muito insano. E aí,
eu pensei, tá, Deus, me dá um sinal aí, se eu tenho que ficar até o final da gestação ou não. E é lógico que, né, ele facilitou muito a minha vida. A minha chefe direta, que eu nunca tinha tido chefe, mas que estava acima de mim, tinha 4 filhos. E ela era maravilhosa, uma mulher fantástica, incrível. Foi uma honra ser conduzida por ela nesse processo. E aí eu sentei com ela e contei. Eu falei, ó, eu sei que a gente tem um contrato, que eu me comprometi, não foi intencional, mas aconteceu e eu preciso saber se está tudo bem para eu continuar, né? E aí veio um diagnóstico de pré-eclâmpsia também e tal. E disse, ah, tu pode trabalhar, mas não pode viajar, não pode isso, não pode aquilo. Eu falei, Surgiram limitações, né? vou negociar a minha saída e negociei, deu tudo certo. Meu irmão meio que assumiu meu lugar lá e tocou o baile. A empresa segue até hoje, segue bem, segue maravilhosa aí, fazendo acontecer com os números. E aí foi assim que eu daí saí para ter a Alice, fiquei um ano e pouco sem trabalhar, Como né? foi essa experiência? Porque você vem de um lugar de muito Foi trabalho maravilhoso porque eu não vivi com o Henrique, daí eu e pude você viver pôde com ver ela. com ela. E como a gente repara sem perceber um filho com outro, né? Muito, Eu muito. vejo isso em casa. É. E aí foi muito maravilhoso, foi incrível. E aí eu pensei, agora quando eu voltar, eu vou voltar com algo com mais propósito, né? Fazendo a diferença na vida das pessoas. E foi assim que nasceu o desejo e a vontade de trabalhar com o desenvolvimento humano dentro das empresas. Que lindo, engraçado que eu começo a te ouvir e eu imagino que enquanto você cuidava dela e você podia experienciar essa maternidade, você estava grávida de novo, você só não sabia desse projeto. Com certeza. Com certeza. E ele Eu estava sendo demorei para, gestado. eu demorei para parir ele, porque durante muito tempo eu relutei em voltar para o corporativo, Tá. né? Eu pensei, ah, o corporativo me adoeceu, entre aspas, não faz sentido eu voltar para lá. Então, como que eu posso entregar tudo que eu sei, tudo que eu tenho de conhecimento, porque foram muitos anos conduzindo equipes, conduzindo os treinamentos dos médicos, fazendo muitas coisas, como que eu posso voltar de um outro lugar? Aí eu tentei meio que pro lado das terapias, né? Fiz um monte de curso terapêutico, integrativo e tudo mais, mas aquilo não alimentava a minha alma, assim, não fazia sentido para mim. Até que eu fui fazer um workshop para uma amiga tipo de presente. Falei, não, eu faço, é no encerramento da empresa dela, e ela tava com problema de comunicação e integração do time. Eu falei, não, eu vou lá e faço para ti no final do ano. E aí, quando eu terminei de entregar o negócio, eu falei, é isso. É isso, isso aqui alimenta minha Sua alma área de encaixe existencial, né? total. Cá, você Aí falou uma fluiu. coisa que eu ouço muitas mulheres, tenho o meu ponto de vista, mas eu quero que você derrame e nos ensine mesmo à luz do que você acredita. Essa frase, você falou e minhas antenas captaram. O corporativo me adoeceu. Marca a vida de muitas pessoas. E especialmente de muitas mulheres. Sim, Dentro da tua visão e dentro da sua expertise, da sua bagagem, que é gigantesca. Você tem um know-how de vida, de experiência, de trabalho, de capacitação, de soft skills, de hard skills. O que que você acredita que primeiro nos leva, falando de uma forma ampla, para esse lugar de que o corporativo me adoece e o que é que dentro dessa perspectiva a gente pode trazer de esperança para que nós não vivamos mais essa realidade. E o corporativo seja um lugar onde a gente possa viver. Você consegue entender minha pergunta? consigo. E a Aham. gente possa ser feliz, porque inclusive a pulsão da felicidade é algo que me incomoda muito e eu posso dizer, o corporativo me deixa viver, o corporativo me deixa ser mãe, o corporativo é incrível porque o corporativo tem um lugar. Sim. O que é que você... Foi profunda a pergunta, mas veio para te fazer. Não, o que que acontece nessa? Se eu tivesse todas as ferramentas que eu tenho hoje, eu acho que esse é o meu grande dever com Boa. as ferramentas que eu tenho hoje de levar isso para o corporativo. Talvez a minha caminhada dentro dele tivesse sido um pouco mais leve. Então, apesar de eu já ter um pouco de consciência, ter um nível de consciência de algumas coisas, me faltaram ferramentas para lidar com os desafios, porque os desafios vão acontecer no corporativo, no terapêutico, em casa, em todos os lugares. Só que nem todo mundo quer olhar para a saúde mental e saúde emocional. E aí tu fica naquela briga eterna, querendo resolver as coisas na força do braço. E tem coisa que a gente precisa usar a ferramenta certa para poder passar por aquilo ali. Nós mulheres, principalmente, por quê? Porque a gente já é sobrecarregado de várias outras demandas. Né? Eu, no meu caso, meu mercado era muito masculino. Sim. Então, assim, e eu tinha a minha frase da vida que eu usei durante muito tempo eu não perco para homem nenhum e ainda ganho de salto. Uau. Então não tinha, assim, minha empresa estava sempre ganhando prêmio, eu estava sempre ali, eu estava disputando e aquilo me custou um preço.
Mas não foi assim, o mercado me adoeceu. Eu me adoeci. Porque eu me exigia demais. A minha régua era alta demais e eu não sabia me autorregular. Então, eu não respeitei meus limites, eu não conheci os meus inegociáveis. Então, acho que é um conjunto de coisas que acontece Show. que adoece as pessoas, entende? Então, hoje em dia, quando eu trago para as empresas, eu fiz uma formação de felicitação, né? Chief Happiness Officer. Adoro. Maravilhoso. E a gente traz um monte de ferramenta que é possível, porque eu digo, não tem a vida do trabalho e a vida pessoal, a vida é uma só. Então, como que a gente vai ser feliz em casa e infeliz no trabalho? A maior parte do tempo a gente Não passa dá, ali dentro. não Não dá. tem como. Então, assim, a minha função hoje, a minha tarefa hoje, por isso esse servir também com as terapeutas, que eu vejo que às vezes tem milhares de ferramentas a mais e atualizadas, porque está sempre se atualizando, de trazer para as pessoas, gente, pode ser mais leve. A gente não precisa adoecer, né? E a nossa função também é olhar para o ambiente, porque às vezes o ambiente está adoecido e as pessoas adoecem por causa do Por ambiente. causa do ambiente. Eu achei tão lindo você falar isso e eu pedi perdão, inclusive, ao direito. Porque por muito tempo era tão confortável, eu dizia isso, tá? O direito me adoeceu, o direito me adoeceu. Chegou um determinado momento que eu tive essa luz de consciência. Sabrina, não. O direito não adoece ninguém. O direito em si, em essência, ele é neutro. Você, fora do seu lugar, Exato. exercendo uma profissão que você fez muito mais para reparar as injustiças que o seu pai, especialmente, viveu, partindo da premissa de que você queria prestar vestibular para a psicologia, e ao ouvir do ambiente externo que, como psicóloga, você morreria de fome e que você passaria as necessidades que os seus pais tinham passado, e que bom mesmo era ser doutora, mesmo lesando a sua essência e o seu chamado para cuidar das pessoas, você foi para o direito. Você estava fora. E nesse lugar eu falei, nossa, chega a me arrepio. Eu falei, é isso. Porque existe um lugar de encaixe para todas nós. Lá em Salvador, Helena está aqui também nos bastidores, tem uma senhora, Bernadette, que ela, gente, é isso, ela tem mais de 80 anos, tu falou, ela falou dos pais, tu falou da idade dos pais, ela é uma senhora elegantérrima. E ela tem mais de 80 anos. E ela é advogada de família. Ela tem uma lista de espera. O escritório dela é todo de torres, greco-romanas, fila de espera para ser atendida por ela. Ela é uma advogada que é contundente. E a gente, numa linguagem popular, diz que ela é barraqueira de classe com juízes. Ela vai na bengalinha dela e ela tá, você pergunta para ela, como é que você tá? Tesão de fazer isso aqui. Então, não é necessariamente o corporativo. Exato. Às vezes, sim, por conta dos ambientes hostis e como a gente está sinalizando aqui, a força desse ambiente, né? A epigenética já nos fala sobre isso. Mas, às vezes, é você ter essa consciência que não deixa de ser influenciador. Porque eu estava, assim como você, em posição de muito destaque, de muita referência. Convites, uma agenda de 2, 3 anos, 3 livros, inclusive eles estão muitos deles ali que eu escrevi para honrar, mas eu precisei olhar para tudo aquilo e dizer assim, eu preciso voltar para o meu lugar. E foi exatamente o que também te trouxe essa consciência. Se eu tivesse, olha que lindo que você falou, eu me sinto no dever, Sá, porque se eu já tivesse as ferramentas que eu tenho hoje, eu não tenho dúvida de que desafios iriam acontecer, mas teria sido muito mais leve. Com certeza. Que poder nisso aí. Que sensacional. E aí, hoje, então, vamos avançar para que as pessoas possam conhecer mais do seu trabalho, desse dever, mas da nossa dor vem sempre a nossa referência de levarmos a vida adiante. Sim. A Bíblia diz que onde está a nossa vergonha estará também a nossa dupla honra. E a glória da segunda casa é sempre maior e melhor do que a primeira. Amém. Então, dentro desse lugar, e eu quero profetizar essa unção de uma segunda casa ainda maior do que a primeira para você. Amém. Nesse lugar em que você pode ser você, mãe, mulher, pode ter todas as coisas sem precisar selecionar. É tanto que sua filha veio para trazer isso, né? Total. O que você traz, então, dentro dessa tônica do trabalho? Veio essa clareza, veio esse insight, eu preciso levar essa consciência, eu entendi, fez sentido. A empresa te procura, a gente já entendeu, você serve de força motriz para que as terapeutas possam levar, depois você vai falar até um pouquinho mais sobre isso, esse trabalho que elas têm para as empresas, mas você também leva e capacita os líderes, sim, os funcionários dentro de uma empresa. Fala para nós.
Então, hoje, atualmente, a minha empresa trabalha com foco em saúde mental, né? Tá, Eu fiz uma especialização aqui no Einstein, inclusive, de saúde mental nas organizações. Tenho o curso de neurociência e comportamento também, porque eu sou uma estudiosa dessa área, eu gosto de entender como as também. coisas funcionam, né? Para poder fazer as coisas, acho que com um pouco mais de base, assim. E hoje as empresas nos chamam, né? Chamam a empresa, ou a gente vai até algumas, a gente faz prospecção ativa. Eu sempre falo isso para as minhas clientes também. Não dá para esperar tudo sentado, porque muitas pessoas nem sabem que precisam do que a gente tem para oferecer. E o que eu tenho visto no mercado de trabalho e que me assusta muito é as pessoas precisam do básico. Boa. Falta o básico. Então, assim, agora, lógico, a gente está com a atualização da NR1 aí como gancho, como uma baita porta para quem quer atuar no corporativo, né? E é terapeuta que quer atuar, mas muito além da NR1, que é a lei que rege, né, a segurança do trabalho e que agora, na atualização dela, ela diz que a empresa precisa olhar para os riscos psicossociais e deixar regulamentado dentro disso, né? Então, eu digo, a gente tem que ter os EPIs de saúde mental ali. Sim. Os problemas mais comuns que acontecem são problemas muito básicos que não são olhados. Então, comunicação, sobrecarga, falta de clareza no que tu tem que fazer, no que é a tua entrega. Então, as pessoas caem dentro de uma empresa e elas não recebem o básico para entender o que elas têm que fazer, como que elas vão ser avaliadas, né? Desconhecimento do código de cultura, tu sente isso? Cultura tem em pouquíssimas empresas, tá? Então, empresas maiores que têm algo de cultura já estão olhando para a saúde mental, porém elas esbarram em problemas muito básicos, como esse, falta de comunicação, falta de um treinamento de comunicação não verbal e comunicação não violenta, as pessoas não sabem dar feedback, as pessoas levam para o pessoal. As dinâmicas que acontecem dentro das empresas hoje, e isso a gente percebe muito, são as mesmas dinâmicas que a gente tem em Em casa. casa, sim. Então, as pessoas projetam ali, e aí é onde elas adoecem nos ambientes, né? E aí eu volto a dizer, a maioria das empresas no Brasil é familiar. Então, a gente tem essa repetição de padrão e vai acontecendo. Fantástico, fantástico, fantástico. E aí, chegando na empresa, você vai desde esse básico até algo A que. gente faz um diagnóstico, né? A gente tem um questionário que é feito, a gente faz uma reunião breve com se vai ser só para a liderança ou se vai ser para a empresa inteira. A gente explica o que é o nosso trabalho, que a gente vem para olhar tanto o clima organizacional quanto os riscos psicossociais que a empresa pode estar passando naquele momento, e a gente aplica esse questionário e as pessoas preenchem em cima disso. A gente tabula os dados, vê exatamente em qual área as coisas estão meio fora do lugar, e aí a gente faz um trabalho bem personalizado para a empresa. Então, assim, diferente do que muitas empresas de desenvolvimento fazem, de desenvolvimento humano fazem, que é chegar numa empresa e dizer, o tema que está em alta é assédio moral ou Vamos assédio falar sobre sexual. isso. Vamos falar sobre isso? Não, a gente faz um trabalho bem personalizado para a empresa realmente ter resultado no que ela precisa, né? Porque senão, às vezes, tu levanta. Eu sou empresária, então eu estou do lado do empresário também, e eu sei que se ele levar qualidade de vida e saúde mental para os colaboradores dele, todo mundo ganha. O colaborador ganha porque vai levar aquilo ali para dentro da família dele, e a empresa ganha porque vai ter mais foco, mais produtividade, pessoas trabalhando mais felizes, Sim. né? E agora é aquilo, não é mais uma tendência, é pendência. E a Exato. gente precisa de uma urgência de mudança de mindset, de uma nova metanoia, porque a gente precisa sair desse lugar que também ainda é muito arcaico, eu diria prosaico, do empresário que não investe nas pessoas, do empresário que não consegue enxergar, Que acha que é frescura, que é né? frescura. Outro dia a gente também faz capacitações aqui na empresa. A gente foi conversar com o empresário, a gente fez um desenho de um treinamento, inclusive com a inclusão dos nossos livros, e foi muito chocante para nós, porque a empresária diz: não, achei incrível, mas dá pérolas aos porcos. Né? Então, é de fato necessário que nós remodelemos a lógica de como a gente enxerga o mundo, as pessoas, os nossos negócios. Exato. E aí você olha os indicativos de uma empresa como essa, o número de turnover é gigante, o número de afastamento das pessoas tendo crise de ansiedade, porque, de fato, a liderança, você sabe, né, isso com tanta maestria e pode ensinar para a gente, ela vai ser esse reflexo daquele que é o fio condutor do time. Eu gosto muito de uma fala de Joel, a gente teve a oportunidade de fazer alguns processos com ele, que ele dizia assim, gente, entenda uma coisa, quando o líder senta, o time deita. Quando o líder deita, o time dorme.
No sentido de dizer, aquele que exerce a liderança, ele de fato vai ter um papel primordial na condução da jornada desse time, né? E aí ele precisa saber disso, né? Falta muitas vezes para o dono da empresa ou para o CEO trazer isso para essa autorresponsabilidade para a liderança, né? Mostrar para eles o quanto eles estão influenciando aquelas pessoas que estão num nível hierárquico menor que eles e que aquele pessoal que está com o nível hierárquico mais baixo também leva reflexo daquilo para dentro das casas. Então eu sempre digo, o nosso trabalho ele reverbera. Quando tu trabalha com corporativo, tu não está trabalhando só aquela empresa, tu está trabalhando toda a comunidade que envolve aquela empresa. Então, assim, as empresas precisam olhar para a saúde mental de um outro lugar. Então, claro, como a gente tem muita empresa familiar ainda, eu ainda escuto muitos empresários Você falando, ouve? achando que é mimimi. Ah, essa geração nova é tudo um bando de fresco, ninguém quer se comprometer com nada. Lógico que tem as exceções, Sim. Não mas dá pra gente matematizar, exato, né? mas eu sempre digo, a geração Z, e eu tenho visto eles trabalhando dentro da empresa e vejo muitos bons profissionais, tá? A geração Z veio nos ensinar que o que importa é a presença. Boa. Que Eles lindo vieram isso. nos mostrar que eles não vão ficar 8 horas olhando para baixo, fazendo o que eles podem fazer em 2 horas. Se eles conseguem entregar com a inteligência artificial, com o que O eles importante é que podem eles entreguem, né? que eles entreguem. Então, só que é muito difícil para quem é da nossa geração, dos millennials e do X. Por quê? Porque a gente foi acostumado que a gente tinha que dar conta de tudo e mais um pouco. Então, tu trabalhava sob pressão, tu trabalhava doente e isso era vangloriado. E a geração Z vem para te mostrar, não, peraí, eu quero viver também. Por quê? Porque eles são filhos da nossa geração. É Eles são verdade. filhos da geração que viram os pais doentes por causa da empresa. Então ele fala, não quero isso para mim. Para que eu vou querer virar o CEO da empresa se eu tô vendo o CEO se matar ali, tomando 2 tarja preta, não viu os filhos crescer, não viu nada. Não faz uma atividade física, não tem um tempo de lazer. Exato. Então, assim, mas a gente ainda vê muito isso, né? As pessoas ainda têm muito preconceito com qualquer doença que envolva a parte mental e esquecem que o cérebro é um órgão do corpo. Então, eu sempre digo, tá bom, se tu tiver um câncer no teu estômago, tu não vai fazer o tratamento? Se tiver uma Perfeito. gastrite, tu não vai fazer o tratamento? Vai. Tá com hipertensão, não vai tomar um remédio? Vai. Ah, mas eu tô com ansiedade ou depressão. Frescura. Não, Coisa da tua cabeça. não vou olhar. E aí tu pode olhar por vários lugares, né? Tu pode ir para um psiquiatra e tomar um medicamento, ou tu pode ir para uma terapia, mas tu pode olhar para isso olhando para isso é um órgão do meu corpo que pode sim estar com uma disfunção e eu preciso olhar para isso. Então a gente tem que desmistificar isso, de achar que qualquer coisa que seja mental é frescura e parar. Mas tem melhorado muito. Eu tenho visto que as empresas que investem um pouquinho nisso se abrem para isso. Os colaboradores estão aderindo aos programas, estão querendo fazer terapia, estão se disponibilizando para isso, porque a nossa geração tinha vergonha. Muita. Então não fazia terapia, né? Um tabu, né? Exato, É vexatório. total. Tipo, Vexatório. como? E os líderes ainda têm isso, né? Ainda é a nossa geração que está na liderança ali. Então, eles ainda têm essa vergonha, assim. Então, dentro de um dos programas que a gente tem o Red Button, que eu digo, que é um programa onde o líder tem total sigilo e ele pode nos acionar quando ele não quer avisar a empresa. E Legal. dizer, eu não estou dando conta. Porque ele não quer falar pro CEO dele, ele não quer falar pro RH dele que ele não está dando Ele se conta. sente menor, ele se sente diminuído. Exato. E aí a gente desenrola tudo em cima para poder fazer um programa com ele de uma forma sigilosa. Que lindo, que É, lindo. é muito legal. Olha, eu vou te fazer uma pergunta emblemática, porque eu tenho me perguntado sobre isso. Eu quero, nessa condição aqui mesmo de colegas, parceiras, profissionais, te ouvir. Para onde você acha que caminha essa saúde mental? Então, como eu te falei, eu acho que é a nova epidemia, né? Não acho que vai ser, ela já existe. Eu acho que ainda muitas coisas vão acontecer nos próximos 5 anos, né? Com a tecnologia aumentando cada vez mais, a inteligência artificial não vai recuar, ela vai só aumentar. E eu acho que a gente vai ter uma grande crise de propósito. Porque o próprio Elon Musk, esses tempos, agora publicou dizendo que daqui 5, 6 anos o dinheiro não vai ser mais problema. Porque as máquinas vão fazer tudo e vai ter vida em abundância. E o grande problema vai ser as pessoas saberem por que que elas vivem, por que que elas estão aqui, por que estão. Então, assim, eu sempre falo com os meus clientes, né? Se eu tirar o teu crachá, o que que sobra de ti? Que forte isso. Né? Quem é a Sabrina se a Sabrina não for a empresária, a mãe, a esposa? Então, as pessoas precisam voltar para si, precisam voltar para a essência, entender realmente o que que elas estão fazendo aqui, o que que elas querem mais da vida,
para que daí sim elas verdadeiramente comecem a olhar para a saúde mental delas. Então vai muito além da gente olhar só para remédio, só para terapia. É a gente voltar para si, né? É voltar para a espiritualidade, é entender que a gente precisa olhar para esse pilar, que a gente precisa olhar para a medicina de estilo de vida, olhar para o básico. A gente não olha para o básico, é olhar para a alimentação, para o sono, é olhar para o exercício Para físico, respirar. para a respiração. As pessoas esqueceram como se respira. Então, assim, são coisas simples que a gente faz e que nos trazem de volta para o momento presente, né? Eu acho que uma das principais coisas que está nos adoecendo cada vez mais, e daí eu me coloco nisso porque é um orar e vigiar o tempo todo, é logicamente a tecnologia, a inteligência artificial, essa alta conexão que a gente tem o tempo todo, essa hiperestimulação. Então, assim, fazer pausas conscientes, um jejum de eletrônico e voltar, opa, o mundo é aqui, o mundo é no presente, volta para cá. Fazendo esses pequenos movimentos, a tua saúde mental já muda, né? Porque o que as empresas hoje, uma das coisas que elas mais sofrem é do presenteísmo. Então a pessoa às vezes está lá, mas não está. A mente dela está em outro lugar, dificilmente tu consegue sentar para fazer uma reunião com uma pessoa e a pessoa não pegar o celular para dar uma olhada. Ela está aqui falando contigo, Mas ela tá mas ela olhando. pega para dar uma olhadinha. Elas não conseguem mais. Nós estamos tão contaminados com um estado É dopaminérgico isso. que é É um tão, vício. tão viciante, tão fugaz, É né? um vício. E o presente é o maior, eu diria, a maior graça que a gente pode ter. É só o que a gente É tem, só né, o que a Sá? gente tem. É só o que É a só o gente que a tem. gente tem. Meu Deus, que mulher maravilhosa é essa, gente? Você. Nossa, dá para fazer um e-book desse podcast. O que é que você sente de deixar até dentro desse lugar, dessa palavra? Você, inclusive, já está convidada a vir novamente para trazer mais conhecimento. Tem muita bagagem aí dentro do futuro que já é o presente da saúde mental corporativa e desse trabalho lindo de fazer terapeutas estarem cada vez mais inseridas dentro desse lugar, dentro dessa realidade que se faz tão necessária. O que é que você sente de deixar de mensagem com o que vier, com o que o campo apresentar para você? Essa mulher de fé, essa mulher de coragem, essa mulher que assumiu um protagonismo, que foi lá e fez. Eu olho para Sim. você e digo, nossa, ela simplesmente foi lá e fez o que Resolveu, né? precisava fazer e que você sente de deixar para nós. Bom, eu acho que eu deixo uma reflexão, eu deixo um convite primeiro para todas as terapeutas, né, se encorajarem e entenderem que muito mais do que tu servir a um, tu pode servir a uma comunidade muito maior quando tu se coloca à disposição do corporativo. Eu acredito muito no potencial disso e existe um método realmente, né, para tu aprender a falar a linguagem das empresas e poder saber precificar bem o teu serviço, que é completamente diferente do um a um. Então, fica o convite para que elas se encorajem Ótimo. de dar esse passo. É possível, é viável e é necessário. As empresas estão precisando disso, né? E uma frase que eu costumo dizer bastante nas empresas é: o futuro é tecnológico e a gente não tem como fugir disso, né? Mas a presença segue sendo humana e quanto mais humanos nós formos, mais salvos a gente está da inteligência artificial. A gente não precisa ter medo dela, ela é nossa aliada. Desde que a gente esteja no momento presente, entregando de verdade a nossa alma e nosso coração. Ai, que coisa linda! Uma salva de palmas para Carol. Eu quero o seu arroba, porque quem nos ouve vai te procurar, vai te mandar mensagem. Carol, te vi lá no podcast, quero saber mais, adorei você, que incrível, me inspirei, me espelhei. O que é que você nos traz aí de redes sociais para que as pessoas possam te procurar? Carol Farrapeira é o meu Instagram, tô no LinkedIn também, Carolina Farrapeira. E eu tenho um Instagram dos meus treinamentos que são outdoor, que são fora da empresa, que é o Reconnect Experience. Que Que legal. também é maravilhoso. A gente tem um produto novo, que é a Menina dos Olhos do Meu Marido, que é um acampamento para pais e filhos, justamente para os líderes que se desconectaram tanto dos seus filhos. Então a gente faz um final de semana especialíssimo para pai e Delícia. filho se reconectar longe de celular, num lugar seguro na natureza. E é um projeto que eu quero expandir ele para o Brasil, porque a gente está tendo resultados maravilhosos Ele com ele. vai para o mundo, porque nós estamos precisando voltar às Exato. origens. Exato. E É o um mundo projeto nos convida a lindíssimo. sair desse É, lugar. exato.
Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo! Muito obrigada. Obrigada, Que Sá, alegria uma ter honra. você aqui. Você sabe que nós no Instituto Além do Conhecimento monetizamos o teu dom, o teu talento, o teu conhecimento. Clica nos links aqui abaixo também para saber mais do nosso trabalho. E eu quero honrar a tua vida, o teu tempo, porque hoje alguém que para, inclusive, para nos ouvir diante de tantos estímulos é algo muito especial. Então, eu agradeço aqui em meu nome, em nome do Instituto e no nome da Carol, por você ter Obrigada, chegado querida. até aqui, inclusive, Verdade. no nosso episódio. Divulgue para mais pessoas. Um beijo muito especial e até o próximo episódio juntas, Até viu, o Carol? próximo. Estamos juntas.